4 estudantes, uma casa conhecida por festas, uma madrugada comum como qualquer outra, e uma fração de 8 minutos que mudaria tudo. Sem testemunhas, sem sinais claros de arrombamento, apenas uma casa silenciosa escondendo uma cena tão brutal que chocaria os Estados Unidos e daria início a uma das maiores investigações criminais da década. Eles só não sabiam que descobrir quem entrou naquela casa naquela madrugada fria de novembro seria apenas o começo de uma história muito mais perturbadora. Olá, pessoal! O caso de hoje é brutal. Já aviso para vocês desde o início, porque a história de hoje é digna de filme de terror pesado. Bom, esse caso ele é extremamente importante para mim por 2 motivos. Primeiro, porque foi o primeiro caso, que eu trouxe aqui no canal em 2022, quando eu iniciei esse canal aqui. Depois eu acabei parando em 2023 e retornei agora, em maio de 2026. Na época em que eu contei o caso, ele tinha acabado de acontecer, então não tinha ainda muitas informações. Mas hoje temos um caso fechado e completo, então eu resolvi trazer de novo. E depois porque esse crime ele aconteceu no dia do meu aniversário, no dia 12 de novembro. Então, para mim se tornou impossível esquecer essa data e esse crime. Bom, esse documentário completo tá lá na Netflix em 3 episódios. Para quem quiser assistir, eu super indico, tá sensacional, incrível, com várias entrevistas. Enfim, quem puder confere lá. Mas antes de mais nada, eu peço que você deixe seu like, se inscreve aqui no canal, porque seu dedo não vai cair, me ajuda tanto que vocês não têm ideia. Se aparecer para você hypar esse vídeo e você puder, por favor, hypa também, porque aí o vídeo vai lá pra cima e mais pessoas conhecem o meu trabalho. E é isso, gente. Eu sou a Fabi Medeiros e esse é o caso de hoje. O caso de hoje se passa em Moscou, uma cidade no estado de Idaho, com mais ou menos 25 mil habitantes. Essa cidade, gente, é uma cidade universitária. Então, tudo gira em torno da Universidade de Idaho, porque ali tem várias casas para alugar, mas todo mundo que aluga praticamente é estudante. Então, você tem bairros inteiros formados só por casas que moram estudantes, principalmente as casas ali, ao redor do campus. Então, uma cidade universitária, uma cidade cheia de festa, alegre, não tinha muita criminalidade, tudo bem tranquilo, e era bem próximo ali, Moscou ficava muito próximo da Washington State University, que é a Universidade de Washington, coisa ali de 10, 15 minutos, então tinha esse ir e vir também, então muitos universitários circulavam por aquelas ruas. O caso especificamente, ele vai acontecer na rua King Road, na King Road Street, no número 1122. Uma casa de 3 andares, onde moravam 6 garotas, 6 jovens, Era uma casa conhecida por ter muitas festas, muita risada, uma casa que estava sempre aberta para todo mundo. Como ela tinha 3 andares, então no segundo andar também tem uma porta que, tipo uma porta dos fundos, Então essa porta também, vira e mexe, ficava aberta, então as pessoas também entravam. Era um entra e sai, gente. Que era festa, vocês sabem, gente jovem, universitária, querendo aproveitar a vida. Então, tudo assim estava perfeitamente acontecendo, as pessoas vivendo, ninguém se importava muito se trancou a porta, se não trancou, enfim, vida universitária. Na casa, então, moravam 5 garotas. Eu acho que eu falei 6, mas são 5 garotas. Eu me confundi porque eu incluí o Ethan. Mas tinha a Kaylee Gonçalves, de 21 anos. A Kaylee, ela já estava ali prestes a se formar, Ela tinha até conseguido um emprego no Texas, então ela iria mudar para o Texas, assim, dentro em breve. Morava a melhor amiga dela, a Maddie, que é Madison Morgan, o nome completo dela, também de 21 anos. A Mary, ela era a melhor amiga da Kaylee, elas eram amigas, assim, desde a tenra infância, tanto que as famílias delas também eram amigas, muito conectadas, por conta das duas,
cresceram juntas, foram para a mesma faculdade, moravam juntas, então elas eram assim super grudadas. Além das duas, moravam também a Zana Kernodle, que tinha 20 anos na época. A Zana, ela cursava marketing e ela era conhecida por ser uma garota extremamente feliz, assim, eles falavam que a palavra vida é o que descreve a Zana. Era uma menina cheia de vida, cheia de alegria, uma pessoa que queria viver intensamente todos os dias, que estava de bem, sabe, de bom humor o tempo todo. E ela namorava o Ethan, que não morava na casa, o Ethan Chapin, de 20 anos também. O Ethan, ele cursava administração. Ele era conhecido por ser, assim, um palhaço, gente. Todos os vídeos ele tá dançando de um jeito bem engraçado, bem descontraído. Ele era visto como um cara tranquilo, brincalhão. Ele era trigêmeo, né? Então ele tinha 2 outros irmãos, um irmão e uma irmã, que eram muito grudados também entre si. Então, um palhaço. Quando você vê os vídeos, você vê que é bem aquela coisa americana mesmo, aquele jeitão, que é um jeito deles, assim, que tem de fazer humor. Mas enfim, ele tinha essa pegada e todo mundo adorava. Onde ele chegava, todo mundo começava a rir. Ele namorava a Zana, então por conta disso ele estava sempre ali na casa. Ele dormia lá com ela, as meninas não viam problema nisso, mas ele não era morador da casa. Além da Zana, também tinha a Bethany e a Dylan. Então essas 5 garotas lindas, jovens, universitárias, felizes, em busca, né, de um futuro, estavam ali, vivendo a vida delas, curtindo mais uma noite de sábado. Tudo aconteceu na madrugada de 12 de novembro de 2022. Foi aí que Idaho parou. Bom, então, como eu mencionei, era sábado, 12 de novembro de 2022. Uma noite, assim, que tava frio, né, mas para quem mora ali já tá acostumado. Então, os jovens estavam todos nas ruas, curtindo, né? Tinha muita balada, muito bar. Tinham também, gente, coisas que são muito comuns aqui nos Estados Unidos. Eu, como nunca estudei aqui, eu não entendo muito direito. Mas que tem essas fraternidades, essas sororidades, esses grupos. E lá em Idaho não era diferente. Tinha também, e muita gente, praticamente o campus inteiro participavam, né? Dessas fraternidades ou sororidades, que é assim que eles chamam. Então, nessa noite de sábado, a Mary e a Kaylee, as melhores amigas, elas foram para uma boate, para um pub, para uns bares, encontrar uns amigos, na verdade. Depois elas foram para um pub, ficaram ali na balada, curtindo. Depois disso, elas foram comer num food truck, que era muito conhecido ali, que era tipo um podrão, esses podrão que a gente chama assim no Brasil, que chamava Grub Truck. Desculpa rir, mas é porque eu achei o nome engraçado. Então elas foram para esse Grub Truck e esse food truck, ele tinha uma página ali na Twitch, então eles divulgavam live o tempo todo, 24 horas, ficava filmando ali toda a circulação, todas as pessoas ali do ambiente, a rua, a movimentação mesmo que tinha ali, né, no food truck. Era tudo filmado, então qualquer pessoa podia assistir. E as duas ficaram ali, comeram, depois elas pediram a comida, um aplicativo, né, um Uber ali foi pedido para elas foram embora e parece, né, segundo as investigações, que elas chegaram em casa antes das 2 da manhã. Quando elas chegaram em casa, a Dylan e a Bethany já estavam em casa, porque tinham chegado antes. A Zana e o Ethan, eles tinham ido para uma das festas que tem nessas fraternidades. E eles também já estavam voltando para casa. Então, meio que a Dylan e a Bethany já estavam em casa, mas os 4, né, o Ethan, a Zana, a Mary e a Kaylee, meio que chegaram assim, as duas chegaram primeiro e o casal chegou coisa de minutos depois. E como era uma casa que morava, né, ali querendo ou não, 5 pessoas, então tinha muita movimentação. Ninguém ficava preocupado com barulho de porta abrindo, com, sei lá, coisas fazendo barulho na cozinha. Porque como era uma casa, primeiro que tinha muita gente que entrava e saía, jovem e tudo. Também morava, né, uma casa de 3 andares, que moravam 5 garotas. Então, quando você mora num lugar assim, você meio que não se preocupa tanto com esse silêncio todo para dormir. Você é acostumada com os barulhos. Enfim, tudo seguia ali tranquilo dentro da casa,
nada demais, né? Parece que as meninas, a Mary e a Kaylee, estavam mexendo ali no telefone. Parece que a Kaylee chegou a ligar várias vezes ali entre 2 e 3 da manhã. São vários horários, gente. Eu não vou ficar falando aqui picadinho, porque pode acabar confundindo. Vou falar os principais horários de quando aconteceu, mas esses assim eu vou acabar passando por entre hora e hora para ficar mais fácil a explicação. Então entre 2 e 3 a Kaylee ficou ali tentando ligar para o ex dela. Parece que eles tinham uma boa convivência e ela gostava de conversar com ele, enfim, eles tinham, acho que dado um tempo, não estava 100% terminado. O nome dele é Jack. Ela ficou ali ligando, parece que a Mary também tentou ligar para ele, mas não teve nenhuma resposta. Enfim, vida seguindo normal. O que ninguém sabia é que do lado de fora a casa já estava sendo vigiada por alguém e um carro estava rondando a região. Quando foi na manhã do dia 13 de novembro de 2022, a cidade, né, ali de Idaho estava acordando, Moscou, né, estava acordando. As pessoas tinham vindo de uma noite anterior, né, de festa, balada, jovem, todo mundo bebendo muito, ainda mais frio. Então a galera ainda estava ali acordando, de ressaca, aquela brisa lenta do domingo, sem muita preocupação, tudo bem assim, natural, como acontecia, como acontece na vida de qualquer jovem, normal. Quando foi às 11h56 da manhã, a polícia recebe então uma chamada, né, telefônica da 1122 da King Road. E ali nessa chamada falavam que tinha uma pessoa inconsciente dentro da casa, uma garota, né, desesperada, falando que a amiga dela não acordava, que a amiga dela estava desmaiada, que ela não acordava. Então a polícia foi direcionada para o local e eles já foram, né, pensando que era mais o caso de uma pessoa passando mal, que talvez iria precisar, né, de uma ambulância, tomar umas medicações mais fortes, mas era isso, porque Moscou era uma cidade que não acontecia muita coisa mesmo, era bem tranquila, igual falei com vocês, 25 mil habitantes, a maioria jovem universitário, então não tinha mesmo essa coisa de tipo, alguma coisa muito séria, muito grave aconteceu. Quando a polícia chegou lá, os jovens, né, a Dylan, a Bethany, tinha um cara e tinha uma outra pessoa, estavam do lado de fora da casa e a polícia foi chegando e eles já foram direcionando a polícia. Quando a polícia entra, gente, aí a casa é assim, vamos falar para vocês a composição da casa. Era uma casa de 3 andares, igual eu falei. No terceiro andar, tinham 2 quartos. Então ficava um quarto aqui e um quarto aqui. Descendo do terceiro, né, tinha a escada. No pé da escada tinha um outro quarto. Então nesse quarto aqui, atravessava um corredor para cá, que aqui tinha uma sala de estar. Nesse corredor tinha um outro quarto. Ia para o primeiro andar. No primeiro andar tinha mais um quarto. Então eram 5 quartos na casa. Quando a polícia entra, ela já vai assim do primeiro andar. O primeiro andar era aquele no level da rua. Então, quando você chega, era quase que só uma escada para subir. Tinha assim um vão, uma porta para cá que dava num quarto e a escada. Então eles subiram, né, pro, digamos, o andar principal, que era o segundo, que é onde ficava a varanda, que tinha essa porta dos fundos, essa porta de vidro, que ficava a sala de estar, que ficavam mais 2 quartos. Então, quando a polícia chega nesse segundo andar, que ela vai ali no quarto, ela já vê, né, a Zana e o Ethan numa cena, gente, brutal, assim. Eles, nessa hora no documentário fica tudo preto, não mostra, graças a Deus, mas exatamente por isso, né? Porque a cena provavelmente é extremamente chocante, porque foram golpes de faca. Então vocês conseguem aí imaginar, né, como que ficou tudo sujo ali. A polícia já assustou e falou, pô, peraí, então não é alguém passando mal. Temos um homicídio. Então já avisa, né, ali no radinho para os outros policiais. E o policial que estava lá embaixo, né, com os jovens, já falou, ninguém sai, né, fica todo mundo aqui, não é permitido, sentem ali, ninguém vai sair daqui. Deram cobertor para eles, né, cobertores, porque estava frio, eles tinham acabado de acordar, então estavam de pijama ainda. A polícia começa a checar a casa. Checando a casa, esse amigo que estava lá dentro, que foi o amigo que a Dylan chamou,
na manhã de 13 de novembro, quando ela acordou, e aí eu vou contar por que ela chamou esse amigo. Esse amigo que foi guiando a polícia ali dentro da casa. E aí a polícia começou a perguntar, tem mais alguém na casa? Você sabe se tem alguém nos quartos? Ele falou, eu não sei de nada. Quando eu cheguei aqui, eu peguei uma faca na cozinha, porque para me defender de alguma coisa, mas foi só. Aí no que ele foi até encostar numa coisa assim, a polícia falou assim, não encosta em nada, isso é uma cena de crime, não encosta em nada, você tem que ir lá pra fora. E aí o cara já foi, enfim, encaminhado e a polícia continuou checando a casa. Quando a polícia chega no terceiro andar, gente, eles encontram a Mary e a Kaylee, também brutalmente assassinadas, e elas estavam ali, naquela cena deplorável. E aí a polícia realmente falou, o trem aqui é pior do que a gente imaginava, é um quádruplo homicídio, tudo com golpe de faca. E aí começaram a procurar a arma do crime ali no local, não encontraram, mas aí rapidamente a área já foi toda fechada com aquela fita da polícia, os jovens já foram separados, ninguém podia mais entrar, a polícia parou de dar qualquer explicação para qualquer pessoa que aparecia lá, inclusive os pais não davam detalhes, só contavam o que tinha acontecido ali, mas assim, muito superficialmente. E aí, gente, aquilo foi tomando uma proporção. Porque as pessoas começaram, tinham casas em frente com outros jovens. Quando você começa a ver movimentação da polícia, querendo ou não, todo mundo vai para a janela querer saber o que está acontecendo. Então, as pessoas começaram a ir lá e perguntar o que aconteceu. Tá tudo bem? Por que acontece? Eles viam os carros de polícia, mas eles não viam a ambulância. Então isso, querendo ou não, sugestionava uma coisa muito pior, Porque se ainda tem alguém vivo, alguma coisa, ainda tem ambulância. Então tava todo mundo muito confuso, querendo saber o que aconteceu. O Jack, o ex-namorado da Kaylee, ele foi até lá. E na hora que ele chegou lá, ele falou... oi, tudo bem? O que tá acontecendo? A polícia falou assim, quem é você? Ele falou, não, eu moro aqui atrás, na rua de trás, mas a minha ex mora aí nessa casa aí, eu quero saber o que aconteceu. Ele falou, é sua ex? A polícia falou, é sua ex? Me aguarda ali no carro. Porque eles já estavam ali em busca de um suspeito. E a gente sabe que ex-namorado, essa coisa de cônjuge, sempre fica, uma coisa, um suspense no ar, porque muitas vezes... foi o próprio ex ou o próprio namorado que cometeu tudo aquilo. Então a polícia já estava desconfiada de todo mundo, porque foi um ataque brutal, e eles precisavam realmente de ter essa desconfiança. Então já colocaram o Jack no carro, não algemaram, não nada, mas deixaram ele ali para que ele respondesse umas perguntas de interesse da polícia. Bom, então um alerta foi emitido no campus, e nesse alerta dizia... dentre várias outras coisas, homicídio. Isso, gente, fez com que as pessoas ficassem surtadas, loucas. Uma agitação muito grande começou. Os 4 jovens que estavam ali, aguardando a polícia, sentados na casa, a Dylan, a Bethany, esse outro menino, amigo delas, e uma outra pessoa, ficaram chateados da polícia dar esse alerta antes mesmo de falar com eles o que de fato tinha acontecido. Então, claro que eles sabiam, mas é aquele negócio, eles queriam ser avisados primeiro, eles estavam ali na cena do crime, eles faziam, querendo ou não, parte da vida daqueles jovens. Então, o campus, quando foi avisado, as pessoas ficaram loucas, porque eles avisaram e já falaram assim, não é para ficar circulando, aconteceu isso, aconteceu um homicídio, fiquem nas suas casas. Só que quando você dá um alerta desse para um monte de jovem de, entre 17 e 21 anos, as pessoas ficam muito, muito empolvorosas e ficam querendo realmente saber, se unir às outras. Então começou aquele trança-trança de casa, sabe? Um saía daqui, ia para casa do outro, saía do outro. E a polícia teve que ficar cercando isso porque as pessoas realmente não podiam ficar circulando ali pelo campus. Outra coisa que aconteceu também foi que um mês antes, a Dylan contou isso para a polícia, que um mês antes disso acontecer, a Kaylee, ela relatou que quando ela foi passear com o cachorro, porque eles tinham um cachorro, inclusive eu esqueci de mencionar, esse cachorro durante toda a investigação foi levado para um hotelzinho, para poder ser cuidado e ficar afastado de tudo isso. Mas o cachorro era da casa, então a Kaylee foi andar com o cachorro sozinha, era à noite, e ela viu que tinha a silhueta de um homem que parecia que estava observando ela. Isso aconteceu um mês antes. Mas essas coisas, gente, não é realmente algo que você dá importância. Não, pelo menos não aqui, porque para ela era só uma pessoa observando, podia ser um jovem, podia ser um bêbado, podia ser qualquer um. Então ela realmente não se ligou nisso e vida que seguiu.
Os jovens não queriam permanecer em Moscou. Tava todo mundo dando um jeito, né, de querer ou não sair daquela cena, sair daquela situação, voltar para casa dos pais, porque o assassino tava solto, né, gente? Tipo assim, tava todo mundo com muito medo. Ninguém sabia quem tinha feito aquilo e nem por quê. Então as investigações, né, deram início ali. Foram mais de 500 denúncias que a polícia recebeu. Foram 22 agentes do FBI que entraram nessa operação, porque eles queriam, né, eles estavam em busca ali de descobrir qual a conexão que o assassino tinha com as vítimas. Por que aqueles 4 jovens? Por que aquela casa? Qual o motivo de tudo aquilo? Então, essas eram as primeiras perguntas que deu início ali a toda a investigação do caso. Bom, as investigações então começaram ali, né, principalmente dentro dos quartos onde tudo havia acontecido. Eles buscavam provas, então foi, né, a perícia já chegou, começou a coletar DNA, tinha gota de sangue, o que tinha no quarto, se achavam algum fio de cabelo e tudo isso, e também os depoimentos das pessoas. Então, segundo a reconstituição do crime, já vou contar aqui direto para vocês, foi o seguinte. Na madrugada do dia 12 para o dia 13, esse carro que estava ali rondando a casa, quando foi 4h20 da manhã, foi o último momento que esse carro foi visto nas câmeras e ele deixa o bairro desesperadamente, assim, em altíssima velocidade. Mas, segundo as investigações, essa pessoa, né, ela conseguiu entrar dentro da casa por essa porta de vidro que ficava no segundo andar, essa porta dos fundos que eu falei para vocês, que vira e mexe estava destrancada. É muito comum, gente, as pessoas dormirem aqui nos Estados Unidos com as portas abertas, mas muito comum mesmo. É uma sensação de segurança que eles têm que às vezes eu chego assim até a ficar pasma, sabe? Com tanta chega a ser relapso você dormir com portas abertas, sem se preocupar muito, nada tem um muro muito alto, é muito trancado, enfim, é fácil. Teve até uma noite que eu tava dormindo e eu escutei a porta do meu apartamento, tipo, alguém tentando entrar, sim, e se não tivesse trancada, eu nem sei se eu estaria aqui hoje contando essa história, mas enfim, sei lá, as portas ficam normalmente, assim, não é uma coisa, não é normalmente, mas não é uma coisa tão incomum as portas ficarem abertas. Enfim, essa porta estava aberta, essa pessoa conseguiu entrar por essa porta e já foi direto para o terceiro andar. No terceiro andar, a Mary e a Kaylee dormiam na mesma cama, lá nesse quarto lá do terceiro andar. A pessoa já entrou, golpeou primeiro a Mary, segundo as investigações, com golpe de faca. Era uma faca de 18 centímetros. E na sequência parece que a Kaylee acordou e também já foi atacada. A pessoa desce, no que ela desce as escadas, lembram que eu falei para vocês que no pé da escada tinha um quarto? Esse quarto estava vazio. Então o invasor continuou andando pela casa. E aí, nesse momento, a Dylan escutou um barulho que na cabeça dela parecia que era a Kaylee brincando com um cachorro. E aí depois ela escutou a voz de um homem falando assim, não, calma, vai ficar tudo bem. Só que segundo o depoimento dela, não era um tipo, calma, vai ficar tudo bem, a pessoa sendo nice, a pessoa sendo realmente falando a verdade de que iria ficar tudo bem. Era num tom mais sarcástico, num tom mais intimidante. Então ela disse que não soava assim de boa. Bom, depois disso, ela não escutou mais nada. Fato é que, segundo as investigações, essa pessoa, quando ela desceu do terceiro andar, ela chegou ali no segundo e ela viu que a Zana ainda estava acordada. A Zana não se sabe ainda se ele encontrou com ela no meio do corredor ou na porta do quarto, mas fato é que esse invasor correu atrás da Zana. Quando chegou no quarto, o Ethan estava dormindo e ali ele já foi atacado. A Zana, vendo aquela cena, tentou, né, fazer alguma coisa, tentou se defender, mas o invasor, assim que atacou o Ethan, já foi na direção da Zana. E aí eles contam, gente, que ela tentou muito se defender. A Zana recebeu mais de 50 golpes de faca. Ela lutou muito mesmo pela vida dela, mas parece que a pessoa estava determinada. Quando então ele termina aqui com a Zana e com o Ethan, a Dylan, ela
ela já estava ali mandando mensagem para as amigas para saber o que estava acontecendo, e nesse momento ela abre a porta do quarto dela, e no que ela abre a porta do quarto dela, que eu não sei qual que era desses quartos, mas ela vê ele. Nesse momento, gente, ela fica cara a cara com o invasor. Segundo ela, ele estava com uma máscara de esqui preta no rosto. Ela só conseguiu ver as sobrancelhas dele e disse que era uma sobrancelha muito grossa, que chamava bastante atenção. Foi tudo que ela conseguiu ver. Ele não foi para cima dela. Ela ficou em estado de congelamento. E aí ele saiu andando e foi embora da casa. E ela fechou a porta do quarto e trancou a porta. E nisso ela estava apavorada, ela não sabia se ele estava ali ainda. Ela mandou uma mensagem para a Bethany, falando: tem alguém aqui, eu tô com medo, meu celular vai descarregar. E a Bethany falou: corre aqui pro meu quarto. Então a Dylan saiu do segundo andar, parece que ela estava, e foi pro quarto da Bethany, que é esse quarto lá no primeiro andar, quando você bem abre a porta da casa, né? A porta de entrada da casa. E nesse momento as duas ficaram ali, sem saber muito o que fazer. Existem vários assim, conspirações, né, dizendo que elas não fizeram nada, que como assim elas não chamaram a polícia. Tem vários vídeos no TikTok que foram gravados na época de pessoas falando que elas eram culpadas, que como assim você vê um invasor dentro da sua casa e você não liga para a polícia. Mas a própria polícia explica, sabe, que muitas vezes você entra num estado assim de choque tão grande que você realmente não tem nem, o seu cérebro, a palavra é essa mesmo, ele congela e você fica totalmente sem reação. Bom, gente, fato é que a polícia foi chamada 8 horas depois. A Dylan e a Bethany voltaram a dormir. Elas não tinham como saber o que tinha acontecido no apartamento, mas elas, quando acordaram pela manhã, então, começaram a mandar mensagem para as outras amigas, porque você fica com medo até de sair do quarto. E lembrando, gente, era uma noite de sábado, todo mundo tinha bebido, ninguém estava ali 100% sóbrio. Por mais que você esteja sob o impacto de uma situação, você está com álcool na cabeça, então você também não tem aquela agilidade, né, necessária muitas vezes. Você está com sono, você é jovem, seu dia foi super longo, você saiu, você bebeu, isso já era 4 horas da madrugada. Então, assim, eu acho compreensível, sabe? Eu não sei o tamanho do choque que é ver uma pessoa dentro da sua casa e você, às vezes, tem até medo de ligar para a polícia e ficar com medo do invasor escutar a sua voz e invadir o quarto e te matar também. Então, eu não sei o que se passou pela cabeça das meninas, mas teve esse intervalo de 8 horas até a polícia ser chamada. Porque, na verdade, quando elas acordaram, elas acabaram ligando para um dos amigos, que é esse cara que estava lá na casa, e falando: olha, será que você pode vir checar se tá tudo bem? Porque parece que tinha um cara aqui ontem à noite e tal. E aí contaram, e aí esse amigo foi lá. E no que ele chegou lá, ele também estava com medo, ele pegou uma faca na cozinha, subiu para o segundo andar e começou a checar. E aí eu acho que ele também não teve, assim, muita proatividade. Eu acho que é realmente chocante. Porque quando é ligado para a polícia, fala-se que tem uma pessoa passando mal, uma pessoa que não estava respirando. Mas não que tinha uma cena brutal de sangue com todo... Sabe? Não foi isso que foi contado. Então, querendo ou não, depois as pessoas começaram a relatar isso como fatos estranhos, como atitudes estranhas após saberem do que tinham visto, do que estava acontecendo, e eles terem relatado desse jeito e essa demora toda. Mas, enfim, fato é, gente, que este crime brutal tinha acontecido e a polícia não tinha ideia de quem tinha feito aquilo. Bom, diante de tudo ali, né, que foi periciado e foi encontrado, tudo foi levado para análise e, assim, a coisa mais importante que eles encontraram, que foi no quarto da Mary e da Kaylee, foi a bainha de uma faca. Nessa bainha tinha gravada, vou ler para vocês aqui, a inscrição USMC, que faz referência ao Corpo de Fuzileiros Navais aqui dos Estados Unidos. Era a única informação que eles tinham. Então essa bainha também, né, foi ali capturada, digamos assim, levada para perícia, e 10 dias depois a polícia deu uma coletiva de imprensa, e fato é que eles não tinham nada. Eles falaram que eles estavam procurando, que eles estavam em busca, né, desse invasor,
mas que eles não podiam dar maiores informações, mas que infelizmente o assassino ainda estava solto. Bom, população em choque, tudo aquilo, as famílias ficaram sabendo, foram ao local, a polícia informou das mortes, né, mas não dava maiores detalhes. O Jack, né, o ex-namorado da Kaylee, foi colocado como suspeito, mas também passou por interrogatório e viu que ele não tinha nada a ver. Todo mundo ali que conhecia foi interrogado. Aquela câmera do Twitch que filmava o Grub Truck, que é onde as meninas comeram depois da balada, todas as pessoas ali em volta que estavam no mesmo ambiente, era muita gente, todas foram interrogadas, inclusive tinha um cara de capuz super esquisito, mas depois descobre-se que ele não tinha nada a ver, que ele era amigo da Mary, e que quando as meninas entraram no táxi, ele foi embora, dá pra ver pelas câmeras da rua. Mas enfim, a polícia então, ela pegou todo esse material, né, principalmente a bainha da faca, foi fazer análise, né, para poder extrair o DNA. Extraíram o DNA, tinha uma pequena quantidade, quase que não deu para pegar, no botão da bainha da faca. E esse DNA, quando julgaram ali no sistema, viram que era um DNA masculino, mas não tinha um nome, não era um DNA que estava no banco de dados. Então eles precisavam de achar de quem que era aquele DNA. Bom, a polícia começou então a checar as câmeras de segurança de toda a vizinhança. Todo mundo que tinha câmera, os comércios, tudo, eles pegaram, né, as imagens para poder analisar. E analisando essas imagens, eles começaram a perceber que tinha um carro branco que no dia ali, na madrugada, passou 4 vezes em horários diferentes ali pelo local da casa 1122, né, da King Road. Só que nessas imagens, o farol é muito forte do carro, então ele meio que ofusca o carro, não dá para você ver direito qual que é a marca do carro, qual que é o modelo, a cor, fica tudo muito difícil de enxergar, de visualizar. Então eles começaram a pegar as câmeras da cidade para ver se pegavam esse carro passando. Bom, fato é, gente, que juntando imagem daqui, imagem dali, imagem de lá, eles conseguiram, né, identificar ali, ficaram entre 4 marcas de carro. Pode ser essa ou essa. Beleza. Checando mais imagens, assim, um trabalho bem minucioso. E aí eles comparavam janela, posição do retrovisor, a porta, o negócio de abrir a porta, tudo foi analisado. E aí eles chegaram à conclusão que aquele carro era um Elantra branco entre o ano 2011 e 2016. Então a polícia foi, né, para a imprensa, para as TVs, e pediu a ajuda da população. Olha, o caso, até porque o caso já estava muito famoso, já estava em todos os noticiários, então a polícia falou, o carro é um Elantra branco, tal, quem tiver qualquer informação, entra em contato, blá, blá, blá. Quando foi, então, um tempo depois, o guardinha, né, ali da faculdade de Washington, ele falou, olha, tem um estudante aqui na faculdade, ele é estudante de doutorado em criminologia e ele tem um Elantra branco. Então, falaram, qual que é o nome dele? Brian Kohlberg. Esse nome foi o primeiro nome que a polícia pôde, assim, ter de fato para começar a pesquisar. Enquanto isso, vocês lembram que na bainha da faca tinha dado um DNA masculino? Então, como eles não sabiam de quem era esse DNA, essa amostra ela foi encaminhada por um laboratório de genealogia genética investigativa. Então, isso é o quê? São esses exames que fazem, né, que você vai criando, através daquele DNA, você consegue descobrindo outros parentes que vai e forma uma árvore genealógica. Então, dentro desse laboratório, fazendo toda essa pesquisa de genealogia genética, eles também conseguiram descobrir um nome. E aí, 36 dias depois, entraram em contato com a polícia e falaram, temos um nome. E o nome era o mesmo que o cara tinha falado, né, do guardinha lá do estacionamento, Brian Kohlberg. E ele tem um Elantra branco. Nesse momento, a polícia tinha praticamente certeza que o Brian era o assassino, mas precisava de muita coisa para poder provar que era ele, porque não basta você ter um nome e ter um DNA, não é o suficiente. Você precisa conectar os dois e mais do que isso, eles queriam uma motivação para o crime, porque quando você vai apresentar as provas, né, para o juiz, se não tiver tudo certinho,
o inquérito nem é aberto, então eles precisavam de unir todas essas pontas soltas para poder chegar a uma conexão e trazer o Brian para a cena do crime. E aí como que eles iriam fazer isso? Eles precisavam de ter o DNA do Brian. Só que eles não podiam simplesmente bater na porta do cara e falar, então aqui, ó, você tá aqui sendo desconfiado, você tá passando, você é um suspeito, me dá aqui seu DNA. Eles precisavam de um mandato para fazer isso, não tinha. Então eles começaram a fazer essa busca, né? Bom, foi descoberto que o Brian, ele foi parado pela polícia no dia 21 de agosto por excesso de velocidade. Então nessa blitz aí que ele foi parado, o telefone dele foi anotado, né? Porque tem que colocar ele na multa. No que o telefone dele foi anotado, a polícia então tinha acesso a esse número e começou a checar os dados do telefone dele. Gente, nesse momento, socorro. Os dados dele batiam assim, que várias vezes nos meses anteriores ele tinha ido a Moscou, porque lembram que ele estudava na Universidade de Washington, na WSU, mas ele ia direto em Moscou. E muitas vezes o celular dele se conectava às antenas tarde da noite ou no inicinho da manhã. Eram horários muito assim alternativos que não faziam muito sentido, mas fato é que vira e mexe, tanto o Elantra Branco como os dados do celular dele deram como se ele estivesse em Moscou, ali na região de Moscou, fazendo compras, ora estava muito próximo da casa, né, da King Road, então sempre ali naquela região, sempre rondando. Segundo os dados do telefone do Brian, ele saiu de Puma, que é a cidade que ele morava, né, ali, onde tinha a Universidade de Washington. Então ele saiu de Puma, era uma reta, gente. Puma, Moscou, 15 minutos. Então ele saiu de Puma 2h42 da manhã, da madrugada do dia 12 de novembro para o dia 13, e seguiu para Moscou. 3h30 da manhã, o carro dele, o Elantra Branco, é visto pelas câmeras de segurança entrando ali na área da King Road. Quando é às 4h20 da manhã, esse mesmo carro deixa a rua em altíssima velocidade. 4h48 da manhã, o celular dele, então, é religado, porque ele desligou o telefone, então fica um grande período sem coleta de dados, né, porque parece que foi descoberto depois que o telefone dele estava 100% carregado, mas que foi desligado ou colocado em modo avião propositalmente. A partir do dia 13 de novembro, coincidência ou não, a gente sabe que não é coincidência, mas o Brian nunca mais voltou em Moscou. O Elantra Branco nunca mais foi visto em Moscou. Os dados do celular dele, os dados do celular mostravam que ele nunca mais retornou em Moscou a partir do dia 13 de novembro. E quem era esse Brian? O Brian era um cara extremamente introspectivo, né? Ele vivia o mundo dele, ele não tinha amigos, ele tinha ali uns conhecidos que ele conversava, ele já tinha se formado, né, na universidade lá da Pensilvânia, e depois ele foi fazer um curso de doutorado em criminologia na faculdade de Washington. Só que antes dele fazer esse curso de criminologia, existem relatos, existe na verdade uma denúncia do próprio pai dele, que fez uma denúncia que ele tinha roubado, furtado o celular da irmã para poder comprar droga, porque ele era um usuário de cocaína. Então, ele foi durante muitos anos, parece, né? Nada assim é certeza, mas que ele foi sim, ele foi dependente químico, né, dessa substância. E quando foi em 2013, 2014, ele até passou por uma clínica de reabilitação. E depois que ele saiu dessa clínica, foi que ele resolveu fazer esse curso de criminologia. Ele se formou nesse curso e ele até era assistente, eles falam assistente de docência, que parece que ele auxiliava outros alunos, corrigia prova. Então ele tinha toda uma, digamos, uma influência nisso aí, parece que ele gostava muito do assunto. Tem até uma aluna da sala dele que fala que ele era muito interessado nas aulas, ele perguntava tudo, ele queria saber de absolutamente tudo. E foi criado, né, foi descoberto pela polícia que o Brian, ele criou um questionário online, e nesse questionário ele fazia várias perguntas assim para pessoas, ele falava, né, se colocava lá que ele estava estudando, abordando aquilo, era para um estudo, e eram perguntas esquisitíssimas do tipo, por que você escolheu essa vítima?
o que você sentiu após cometer o crime, como que você fez depois que tudo terminou, o que você fez, qual a sensação você sentiu. Então, assim, eram perguntas muito diretas, quase que realmente, sei lá, estranho, né? Parece que o interesse era realmente saber aquelas respostas a título de conhecimento ou era colocar em prática? Enfim. Então o Brian, ele tinha esse histórico de, parece que ele nunca tinha tido uma namorada antes, e também surgiram rumores, mas não é confirmado, que ele fazia parte daquele grupo de incel, né, que são celibatários involuntários. São homens que se sentem excluídos pelas mulheres, eles acreditam que apenas uma pequena parcela de homem tem direito a ter relações sexuais, e ele fazia parte do grupo que as mulheres não escolhiam. Então, eles são celibatários involuntários. Mas não foi confirmado que ele fazia parte de nenhum fórum disso ou de nenhuma pesquisa. Mas também o Brian, ele era um cara muito... Não sei se porque ele fazia criminologia, não sei se porque ele tomava mesmo esse cuidado, mas a empresa Cellebrite foi chamada para checar os dados do telefone dele, porque ele tinha apagado tudo. Quando foram fazer as buscas, né, na casa do apartamento dele em Pullman e na casa dos pais dele, encontraram muito pouco material, porque ele apagava os históricos, ele deletava tudo, ele fazia manutenção de tudo, então não ficava nada. Então eles chamaram aquela empresa israelense, a Cellebrite, que desvenda qualquer coisa, e a própria Cellebrite falou, olha, ele sempre navegou, né, nas redes como um usuário anônimo, então era como se ele fosse invisível. Toda vez que você fecha a aba, tudo desaparece. Ele tinha esse cuidado de sempre limpar os históricos e formatar tudo, então não ficava nada. Mas, um dia antes de ser preso, ele esqueceu de fazer essa limpa. E ali foram encontrados vários termos, tipo serial killer, psicopata, vários termos, assim, agora não lembro todos, mas que davam indícios de que uma pessoa estava realmente buscando algo, né, pesquisando algo naquele sentido daquele crime. Bom, fato é que o Brian, ele já estava sendo investigado pela polícia, ele não sabia, a família dele não sabia, isso aqui que eu contei para vocês foi uma coisa até mais para frente que aconteceu, mas a polícia começou a cercar, né, a investigar ele, e descobriram que ele tinha ido para a casa dos pais, porque ele foi parado 2 vezes ali em Indiana, quando ele estava indo para Pensilvânia. Ele estava voltando para a casa dos pais, isso foi dezembro, 19 de dezembro, e ele estava indo para a casa dos pais. Foi 19 de dezembro mesmo, gente? Deixa eu só confirmar aqui. Foi dezembro, não estou conseguindo achar a data aqui, mas ele voltou para a casa dos pais, ele estava voltando para a casa dos pais e o pai dele estava até nesse carona. O carro dele foi parado 2 vezes, a polícia falou, olha, você está muito perto do outro carro e tal. Foi só mais uma chamada de atenção, assim. Mas, com isso, descobriram que ele estava indo, né, para a casa dos pais na Pensilvânia. Então, a polícia já ligou para um correspondente de lá e essa pessoa, esse outro policial, passou a vigiar a vida do Brian ali na casa dos pais dele. O que eles queriam? Eles estavam querendo pegar o DNA do Brian para poder comparar com o da bainha da faca, né? E colocar ele na cena do crime, obviamente. E eles não podiam simplesmente bater na porta e pedir esse DNA. Então eles estavam ali de tocaia e toda vez que ele saía, ia para algum lugar, eles tentavam pegar algum objeto para poder colher o DNA, né, extrair o DNA desse objeto. Só que em uma semana, o Brian saiu de casa 3 vezes apenas. Então, a polícia começou a falar assim, nós não temos esse tempo todo, né, o cara, precisamos acelerar isso aí. Então, aqui, todo mundo sabe disso, né, que o lixo, a partir do momento que ele é descartado, ele não é mais seu, então qualquer pessoa pode mexer. Então, a polícia já ficou de olho no lixo. Aí, chegou o dia da coleta, o lixo estava para fora, a polícia chegou lá antes da coleta, pegou o lixo, esse lixo foi enviado, o lixo ali da casa dos pais dele, sabe? Esse lixo coloca para fora. E esse lixo foi encaminhado quase que instantaneamente para um laboratório e começaram a fazer análise, né, para ver se buscava, para ver se encontrava o DNA do Brian. Em um cotonete usado, encontraram o DNA de uma pessoa e essa pessoa, obrigatoriamente, ela era o pai biológico do dono
do DNA da bainha da faca. E aí, o pai do Brian só tinha um filho homem, que era o Brian. Então, bingo. No dia 29 de dezembro de 2022, o Brian Colbert ele foi preso dentro da casa dos pais dele na Pensilvânia. Ele tinha 28 anos e ele não apresentou nenhuma resistência, ele foi assim, tranquilo com a polícia. A polícia, né, já com o nome, com tudo, eles ainda não tinham qual que era a motivação daquele crime. O que fez o Brian sair de Puma naquela madrugada do dia 12 e cometer um ato tão brutal, tão assim inimaginável, mas que era claramente premeditado, porque tinham todas essas provas, né, dos dados do telefone dele, que ele tinha ido a Moscou várias vezes durante os meses anteriores e também durante aquele mês, que ele as imagens, né, das câmeras de segurança onde o carro dele aparecia, além dos dados do telefone, além da bainha da faca, né, do DNA, que foi constatado de fato que era dele. Então, assim, tinha muita coisa que colocava ele na cena do crime. Para quem queria cometer um crime perfeito, ele errou fortemente. Mas, em contrapartida, a defesa argumentava que não, que na verdade aquelas provas eram totalmente frágeis, porque não tinha nenhum DNA de sangue, né, do Brian na casa. Ninguém tinha visto ele, então não tinha nenhuma testemunha, embora a Dylan tivesse falado que viu um invasor com máscara de esqui, roupa preta, e descreveu as sobrancelhas que eram grossas e chamavam atenção, e de fato as sobrancelhas do Brian eram muito grossas e chamam a atenção, isso não era o suficiente para poder descrever uma pessoa, né? Então a defesa argumentava que não tinha testemunha que tinha visto, não tinha DNA, e também que ele... Qual que era a outra coisa, gente, que a defesa argumentava? Que a arma do crime, né, nunca foi encontrada. Então aí, a segunda investigação é o seguinte: esse crime aconteceu em 8 minutos. Por quê? Porque 4 horas da manhã, a Zana tinha pedido, né, uma comida, aqui chama DoorDash, no Brasil é o iFood, mas é a mesma coisa. Ela tinha pedido uma comida pelo DoorDash, que foi entregue às 4 da manhã. Até às 4h12 da manhã, mostra que a Zana ainda mexia nas redes sociais, ela ainda estava ali no TikTok, estava ali no, né, mexendo nas redes, e quando foi 4h20 da manhã, tem o registro das imagens das câmeras de segurança mostrando o Elantra branco deixando ali a King Road em altíssima velocidade. Então o crime aconteceu, segundo os investigadores, entre o período de 4h12 da manhã e 4h20 da manhã. Então nessa fração de 8 minutos, o cara cometeu assim 4 ataques brutais e que até hoje ninguém sabe qual que foi a motivação disso, o que levou ele a fazer isso. Sem contar que mostra também, né, que o celular dele, do Brian, foi religado às 4h48 da manhã, quando ele já está deixando Moscou. Então isso também fica ali muito... é uma coisa muito suspeita. A polícia descobriu que em março daquele ano, de 2022, o Brian tinha comprado uma faca no mesmo modelo que foi utilizada nos ataques, numa conta que ele tinha na Amazon. Então, essa faca vinha com essa bainha que era idêntica à bainha da faca que eles encontraram na cena do crime. E também tem uma outra coisa. Quando o Brian vai para Moscou, ele sai de Puma e vai direto para Moscou, 15 minutos. Quando ele volta de Moscou para Puma, ao invés de ele fazer esse mesmo trajeto, ele faz um trajeto por trás, que é um trajeto que demora 1h10 ao invés de 15 minutos, e é um trajeto por uma área rural. Então a polícia acredita que foi exatamente nesse trajeto que ele descartou a faca. Faca essa que nunca foi encontrada, porque era um trajeto longo, então era muita mata. Como que a polícia ia fazer toda essa varredura, embora a faca tivesse 18 centímetros, dentro de tanta terra, dentro de tanta mata, ela se torna um objeto pequeno. Mas querendo ou não, tinha aí essa suspeita, né, essa evidência da compra da faca, mas não tinha, eles nunca encontraram essa arma. Então isso foi um prato cheio para a defesa de que como que poderiam afirmar que é ele, sendo que é uma faca que qualquer pessoa pode comprar e falar que a faca era dele, porque a bainha, enfim.
é muito complicado, né? Você encontra a bainha da faca, mas você não encontra a faca. Então você pode argumentar que você perdeu essa bainha na rua e alguém daquela casa pegou e levou para casa e aí tinha seu DNA, não tinha a arma do crime em si. Tentaram usar isso de todas as formas, mas enfim, não foi o suficiente. O álibi do Brian era que ele... É uma piada. Era que ele estava, na noite, né, que tudo aconteceu, ele estava observando as estrelas. Sim, ele falou que ele estava, né, sozinho, observando as estrelas, então esse era o álibi dele, mas como não tinha ninguém para confirmar, não é a mesma coisa que nada. Tinha também o fato de que a polícia encontrou que o Brian tinha alegado há um tempo atrás, na internet, que ele tinha um tal de chama neve visual. Eu nunca tinha escutado falar, me desculpa, mas eu realmente nunca ouvi falar nisso, mas ele contava que ele se sentia completamente desconectado da sociedade, que parecia que as pessoas e o mundo ao redor dele não eram reais. Porque por conta dessa neve visual, quando ele olhava, era como se fosse tudo preto e uns flocos de neve caindo. Então ele não tinha muita nitidez naquilo que ele via, aquilo ali, querendo ou não, fazia com que ele não se socializasse tanto, ele acabava ficando mais distante das pessoas, ele não acreditava muito que as coisas eram reais. Enfim, isso foi encontrado e não foi usado pela defesa, mas foi uma coisa que eles tentaram, digamos assim, não é nem justificar a palavra, mas era uma condição, né, que o Brian tinha e que foi narrado ali que ele tinha, mas que, na verdade, aquilo ali não tinha nada a ver com o crime, porque tudo foi provado que foi extremamente premeditado por conta de tudo isso que eu já falei para vocês, né, dele ter ido várias vezes em Moscou, rondado a casa, enfim. Então, realmente, o que ficava na dúvida sempre era por quê? Por que que ele fez isso exatamente com essas pessoas? Qual era a razão daquilo? O que ele estava querendo com aquilo? Foi descoberto também, né, ali quando a empresa Celebrite estava checando o telefone dele, que às 10h31 da manhã, o Brian, já no apartamento dele em Pullman, ele tirou uma foto no espelho do banheiro, tipo assim, fazendo um sinal positivo, como quem diz assim, deu tudo certo, né? Isso aconteceu bem na manhã do dia 13 de novembro. Então ele já estava praticamente certo que ele tinha cometido o crime perfeito. Bom, quando foi no dia 28 de dezembro de 2023, pouco mais de um ano depois, a casa foi demolida. E isso gerou muita repercussão na cidade, porque assim, de um lado, os jovens, né, os estudantes, pediam a demolição da casa. Porque, sei lá, acho que eles ficavam incomodados de ficar convivendo ali na cidade com uma casa ou morando em frente a uma casa que tinha acontecido 4 assassinatos tão brutais. Então os jovens pediam a demolição da casa. Quando a casa foi demolida, foi jogada abaixo, as famílias acharam um absurdo. Não todas, mas algumas sim, porque falaram, poxa vida, custava esperar a data do julgamento? Porque, querendo ou não, era uma cena de crime, então eles acharam que poderia ter esperado pelo menos o julgamento, que até então não tinha acontecido, mas o Brian já estava preso, né, desde dezembro de 2022, e infelizmente eles julgaram a casa abaixo, não tiveram esse respeito pelas famílias, as coisas são como são. Mas, gente, o pior dos piores, assim, é uma sensação de que a justiça não foi feita, acabou acontecendo nesse caso, que é o que eu não conto, né, lá no caso de Idaho, que eu contei em 2022, porque não tinha nada disso ainda, não tinham esses desdobramentos. Quando foi em julho de 2025, na verdade, o que acontece? A audiência, o julgamento foi marcado. Só que como já estava muito contaminado o caso, todo mundo já sabia da história ali em Moscou, o caso foi transferido, né, a audiência, para ser feita em Boise, que é uma cidade em Idaho, próxima ali, mas não era de fato a cidade que tinha acontecido tudo. Então, por conta disso, os policiais, a promotoria, todo mundo alugou imóveis em Boise para poder aguardar o julgamento. Já tinha 3 semanas que a polícia estava em Boise só aguardando esse julgamento. Mas aí vem essa, né? Essa lapada do destino, que quando foi no dia 25 de julho, o Brian disse que queria fazer um acordo. E o acordo foi feito, gente. Ele se declarou culpado,
né? Até então ele falava que ele era inocente. E, em troca disso, ele se livrou da pena capital. Isso revoltou muito, mas muito as famílias mesmo, que queriam um julgamento, que queriam, né, embora seja uma situação muito difícil, eles queriam que essa justiça fosse feita, eles queriam saber, eles queriam ouvir no julgamento o porquê que o Brian tinha feito aquilo. E infelizmente essa resposta eles não têm até hoje. O Brian nunca abriu a boca para falar uma palavra. O cara é mais frio, gente, do que um frigorífico. Ele não tá nem aí. E acabou que ele fez esse acordo, as famílias falaram, como assim? Ele teve direito a um acordo, não era nem para ele ter direito à escolha nada, vocês deram poder para ele, né? A irmã da Kaylee fica revoltadíssima. E ela fala, vocês estão dando poder para um cara, para ele decidir alguma coisa, ele não tem que decidir nada. Eles queriam, principalmente a família da Kaylee, eles queriam a pena capital. Eles queriam que o cara realmente não sobrevivesse mais. Eu particularmente, eu acredito que a prisão perpétua é pior, porque você vai ter que viver pro resto da vida na prisão. E a pena capital, querendo ou não, eu acho que a morte para muita gente é um alívio. Mas fato é que eles queriam a pena capital e não conseguiram, porque o Brian, espertamente, ele já com tudo marcado, ele resolveu, porque assim, né, gente, audiência, processo, tudo isso tem custo. Então, claro que se o governo puder evitar esse custo, ele vai evitar, né, de audiência, de tudo, todos os trâmites que tem que acontecer para um julgamento existir. Então, para eles era muito melhor, né, muito mais favorável um acordo. E para o Brian parece que também. Então, ele pegou aí 4, né, prisões perpétuas consecutivas. Então, termina uma, tem que cumprir a outra, tem que cumprir a outra, tem que cumprir a outra, não sai nunca mais. E pegou 10 anos por invasão, né, da residência. O Brian tá preso, né, não tem o que se fazer mais. Ele nunca mais deu notícia desse caso. Ele nunca mais falou nada, ele nunca falou o porquê para os pais, nem para a polícia, nem para as famílias, nem para a imprensa. Ele não dá nenhuma satisfação. Eu acho que o maior prazer dele é conviver com essa informação que só ele sabe. Um memorial foi feito, né, para os 4 ali em Moscou, para a Zana, para o Ethan, para a Kaylee, para a Mary. E até hoje, gente, assim, embora tenha muito pouco tempo, é um caso muito ativo aqui nos Estados Unidos, muito relembrado. Quando se fala Idaho, todo mundo lembra desse caso. Eu imagino que provavelmente as pessoas que estudam, né, na faculdade, principalmente agora que o documentário saiu, deve ser assim o assunto do momento, porque chocou muito, porque foi muito brutal, em várias camadas, assim, porque não tem um motivo, não tem uma explicação sólida que traga pelo menos um pouco de paz, se é que tem como, a essas famílias, a essas 4 famílias. A família do Ethan não aparece no documentário, eles são extremamente discretos, inclusive no dia da sentença, né, no dia 23 de julho, ali no dia da sentença do Brian, a família do Ethan foi a única família que não compareceu. Eles foram para o lago e preferiram despedir do Ethan ao modo deles, né, à maneira deles. E a gente tem que respeitar, cada um tem o seu luto e sofre de um jeito muito exclusivo, assim, de um jeito muito único. Existem crimes que terminam quando o culpado é preso. Existem crimes que continuam vivos, porque nem todas as perguntas recebem resposta. Os assassinatos de Moscou pertencem, infelizmente, ao segundo grupo. A justiça identificou o responsável. As provas convenceram o tribunal e a condenação foi aplicada. Mas 4 famílias ainda continuam convivendo com um vazio que nenhuma sentença é capaz de preencher. Porque, às vezes, descobrir quem cometeu o crime é apenas parte da verdade. Mas a pergunta mais difícil até hoje continua sem resposta. Por quê? E talvez essa resposta permaneça trancada para sempre na mente do homem que entrou silenciosamente naquela casa e mudou a vida de uma cidade inteira em apenas 8 fucking minutes. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Eu estudei muito para contar esse caso para vocês. Um caso bem difícil de contar, porque tem muitas nuances aí,
mas é um caso que eu tenho um apreço, um carinho muito grande. Quem quiser ver aí, né, como que eu narrei esse caso pela primeira vez, vai estar o link aqui na descrição do vídeo de Idaho, o primeiro vídeo que eu coloquei aqui no canal. E eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, que tem vídeo novo toda semana para vocês. E tem vídeo curto sempre que possível, mas eu sempre tô postando também vídeo curto, mesmo com a correria que tá atualmente. Mas enfim, agradeço demais a quem ficou até o final. Não tenho ideia de quanto tempo esse vídeo deu, mas provavelmente vai ser longo. Então, obrigada a quem ficou até aqui. Deixa aqui nos comentários se você chegou até o final, se você conhecia essa história. Eu vou gostar muito de saber que você esteve comigo até agora. Bom, é isso, pessoal. Aguardo vocês, então, no próximo vídeo.